Pio XI. O Papa que enfrentou o fascismo e o nazismo. Um gigante em tempos sombrios. O mundo está à beira de um abismo. A ascensão dos regimes totalitários na Europa, com suas ideologias de ódio e poder absoluto, ameaça não apenas nações, mas também os princípios fundamentais da humanidade. Em um cenário de crescente tensão e medo, enquanto ditadores consolidam seu poder, uma voz se levanta contra a opressão. O Papa Pio XI. Quem foi esse homem que ousou desafiar os regimes mais perigosos do século XX? E quais foram as consequências de sua coragem? Infância e jornada religiosa. A formação de um intelectual e diplomata. Achille Ratti nasceu em 1857, em Desio, uma pequena cidade na Lombardia, Itália. Desde cedo, mostrou uma inteligência excepcional e um amor profundo pelo conhecimento. Sua formação acadêmica foi vasta e diversificada, abrangendo filosofia, teologia e, surpreendentemente, também ciências naturais, tornando-o um dos papas mais intelectuais da história. Antes de ingressar no alto clero, Ratti era um apaixonado por manuscritos e documentos antigos. Sua carreira acadêmica o levou a ser o chefe da Biblioteca do Vaticano, onde aprofundou seu conhecimento histórico e diplomático, habilidades que seriam cruciais em seu futuro pontificado. Poucos sabem, mas Pio XI foi um dos primeiros papas a se interessar por montanhismo, escalando os Alpes em diversas ocasiões. Essa paixão pela natureza e pela superação de desafios refletia sua personalidade forte e determinada. Eleição ao papado e primeiros desafios. Um novo papa em tempos de mudança. Em 1922, após a morte de Bento XV, Achille Ratti foi eleito papa, adotando o nome de Pio XI. Seu pontificado começava em um período conturbado. A Primeira Guerra Mundial havia deixado a Europa em ruínas, e os governos buscavam reconstruir suas nações. No entanto, a ascensão de novos regimes totalitários traria desafios inesperados e sem precedentes. Na Itália, Benito Mussolini consolidava seu poder, estabelecendo um regime fascista que buscava controlar todos os aspectos da vida italiana. A relação entre o Vaticano e o Estado italiano era tensa desde a unificação do país, quando os estados papais foram dissolvidos. Pio XI, com sua visão diplomática, viu a necessidade de um acordo para garantir a independência da Igreja e proteger seus fiéis. O Tratado de Latrão e a criação do Estado do Vaticano. Uma conquista diplomática. Em 1929, após intensas e complexas negociações com Mussolini, Pio XI assinou o Tratado de Latrão. Esse tratado histórico finalmente reconhecia o Vaticano como um Estado independente e restaurava o poder temporal da Igreja, garantindo sua autonomia e liberdade de ação. Graças ao Tratado de Latrão, o Vaticano se tornou a menor nação soberana do mundo, com apenas 44 hectares. No entanto, apesar dessa conquista diplomática, Pio XI não confiava plenamente no regime fascista. Ele sabia que a liberdade da Igreja ainda estava em risco, e ele estava certo. A confrontação com o fascismo e o nazismo. Uma voz de resistência. Nos anos 1930, a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha trouxe preocupações ainda maiores para Pio XI. O regime nazista promovia uma ideologia racista e anticristã, ameaçando a liberdade religiosa e os valores fundamentais da civilização. Diante desse cenário sombrio, Pio XI tomou uma decisão histórica e corajosa. Publicar a encíclica Mit brennender Sorge, em 1937, condenando veementemente o nazismo. O documento, escrito em alemão e distribuído clandestinamente nas igrejas, denunciava as perseguições religiosas, o culto ao Estado e a ideologia racista do regime nazista. Hitler ficou enfurecido com a ousadia do Papa. Igrejas foram fechadas, padres foram perseguidos e o documento foi banido da Alemanha.
Mas a mensagem de Pio XI ficou marcada na história como uma das primeiras grandes condenações públicas ao nazismo, um ato de resistência que inspirou muitos a não se renderem à opressão. A encíclica Mit brennender Sorge foi lida em todas as igrejas da Alemanha no Domingo de Ramos de 1937, um desafio aberto ao regime nazista em um momento de crescente perigo. Os últimos anos e o legado de Pio XI. Um legado de coragem e resistência. Nos últimos anos de seu pontificado, Pio XI intensificou seus discursos contra os regimes totalitários, alertando o mundo sobre os perigos do fascismo e do nazismo. Ele planejava um novo documento condenando explicitamente o racismo e o antissemitismo, mas sua saúde debilitada impediu que levasse esse projeto adiante. Em 10 de fevereiro de 1939, poucos meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, Pio XI faleceu. Seu sucessor, Pio XII, herdaria um mundo às vésperas do maior conflito da história. Pio XI pode ter sido um papa de diplomacia e negociação, mas também foi um líder corajoso que enfrentou os horrores do totalitarismo. Seu legado permanece como um exemplo de resistência e defesa da liberdade, um farol de esperança em tempos sombrios. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal O Curioso Enigma e ative o sininho para acompanhar nossa série sobre os papas que marcaram a história. No próximo episódio, exploraremos a figura de Pio XII e seu papel na Segunda Guerra Mundial, um dos papas mais controversos do século XX. Você não pode perder!